Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje você vai ver o método que disponibiliza dados de pegada de carbono de vários produtos agropecuários em nível municipal. Conheça um casal que virou referência na produção do cacau graças à ajuda de assistência técnica especializada. Começa agora o Planeta Campo. Começamos a edição de hoje destacando uma nova versão de um método criado pela Embrapa que disponibiliza dados de pegada de carbono de vários produtos agropecuários em nível municipal para todo o Brasil. Esses dados dizem respeito ao processo de mudança no uso da terra, que pode responder por até 90% da pegada de carbono desses produtos e que foi responsável por aproximadamente 66% das emissões de CO2 no Brasil em 2020. Vamos acompanhar. Alguns consumidores se preocupam. Sim, se for parar para falar, eu penso na emissão de gás carbônico, sim. Mas agora, a gente consegue fazer alguma coisa a respeito por conta da nossa classe social? Muito difícil. Só o pessoal que tem poder aquisitivo consegue, né? Sim, tem uma preocupação. Seria bom ter uma preocupação com a sustentabilidade, né? Alimentos mais naturais, alimentos que não poluem tanto, a fabricação desse alimento não polua tanto. Certeza, não só eu, como toda a população, né? Cada vez estamos se preocupando mais, né? Até em benefício da nossa própria saúde, né? Com o crescimento de um mercado consumidor cada vez mais exigente, a Embrapa desenvolveu uma nova versão de uma ferramenta online que dá acesso aos dados da pegada de carbono de diversos produtos agropecuários em nível municipal em todo o Brasil. A nova versão do método, chamada de BR-Look 2.0, traz informações sobre a mudança do uso da terra, responsável por 66% das emissões de gás carbônico só em 2020. A pegada de carbono de um produto agropecuário, ela envolve vários processos. Então, o uso de fertilizantes, operações agrícolas, e um desses processos é a mudança de uso da terra. Então, essa ferramenta ela é específica para medir a mudança de uso da terra, que é um processo que ele pode responder por até 90% da pegada de carbono de um produto agrícola. Então, por isso que ela é muito importante. Na prática, é a junção de dados sobre a pegada de carbono das principais culturas do país. A gente usa dados que a gente chama de secundários, a gente coleta dados ou de publicações, ou de relatórios, ou de outras bases de dados, como por exemplo o Map Biomas. A gente reúne esses dados e o que a gente fez de forma inédita então foi disponibilizar esses dados para 66 lavouras do Brasil. Então você tinha perguntado, né, quais lavouras? Então todas as lavouras que estão ali no IBGE, de soja, milho, trigo, arroz, feijão, abacaxi, melancia, a gente tem a pegada ali para cada uma dessas lavouras. E aí o produtor ele pode consultar para conhecer como que é essa pegada no município dele. A nova versão associou a agricultura à emissão de CO2 em 2019 por mudança no uso da terra. Do total emitido, 81% estão relacionadas às pastagens plantadas. Esses dados são solicitados na maioria dos protocolos internacionais de pegada de carbono. Com a ferramenta, é possível analisar o uso da terra no passado e a diferença de estoque de carbono entre o uso anterior e o atual. E detalhe, todo mundo, inclusive você e eu, pode ter acesso. É só procurar na internet por BR-Look 2.0. Agora te convido para assistir mais uma reportagem sobre práticas sustentáveis na produção agropecuária. O projeto já plantou mais de 150 mil mudas na capital do estado, Cuiabá. Árvores frutíferas como pitanga, caju, pitomba, amora, tamarindo, acerola e também as plantas como o jacarandá, ipê roxo, ipê rosa, o ipê branco, oiti pata de vaca são as principais espécies plantadas e distribuídas pelo projeto. O coordenador da iniciativa explicou que, na prática, é o projeto. Foi justamente pensando nessa questão de conforto térmico, de melhoria da qualidade de vida, que nós começamos a implementar o Projeto Verde Novo. Só que ele se constrói
por 3 máximas. O Projeto Verde Novo ele é muito mais um projeto de conscientização ambiental que necessariamente de restauração. Por quê? Ele não se faz apenas com a equipe do Projeto Verde Novo. Eu preciso trazer para dentro dessa realidade as pessoas. Eu preciso demonstrar que o meio ambiente, ele, de fato, é de todos, como está escrito na norma. Nós temos o artigo 225 da Constituição Federal que fala que o meio ambiente equilibrado é um bem de uso comum do povo e que cabe a todos, o poder público e a iniciativa privada, o cidadão, zelar por esse bem para as presentes e futuras gerações. As frentes de atuação do projeto ambiental envolvem várias vertentes. A arborização urbana de parques, praças, avenidas, escolas, além de outros espaços públicos e privados. O Projeto Verde Novo está em execução desde dezembro de 2017. Então, no começo, era uma coisa meio aventureira. Você chegava com uma van adesivada, abria, de repente, essa van numa praça e algumas pessoas chegavam até com uma certa curiosidade para descobrir o que era. Hoje, a realidade é muito diferente. A gente já está aí completando 5 anos de projeto, então existe uma procura pelo projeto. As pessoas mandam e-mail, entram em contato nos grupos de WhatsApp, a gente tem um grupo de voluntários que querem saber onde é que vai ser a próxima ação. Várias escolas entram em contato, até porque a gente leva palestras de conscientização ambiental para dentro das escolas, porque se eu quero mudar a realidade da cidade para o futuro, eu preciso mudar o cidadão do futuro. Então nós sempre fazemos palestras de educação ambiental dentro das escolas públicas, né, e também das escolas privadas, quando somos chamados para isso. Fazemos uma oficina de plantio para mostrar como é feito o plantio, para que a muda possa de fato vingar, né, trazer ali os benefícios da árvore e tornar a realidade da cidade diferente. E a gente tem sentido esse respaldo. Um dos principais objetivos do Verde Novo é alcançar índices de arborização satisfatórios que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população cuiabana, mediante a redução da sensação térmica e aumento da umidade relativa do ar. Hoje, o benefício primeiro que a gente consegue verificar, devido ao tempo de execução do projeto, é o benefício visual. A gente sempre faz o plantio de mudas nativas e várias delas têm, por natureza, a questão de florir, etc. Então a gente tem várias avenidas hoje já com árvores que são ipês amarelos, amarelo, branco, rosa, que a gente já consegue verificar esse colorido na cidade. Mas além desse benefício que é meramente visual, e eu digo meramente porque o benefício maior vem depois disso, a gente tem desde a captura do carbono, que hoje é uma exigência mundial, até a questão de melhoria da qualidade do ar que a gente respira. Seja por produzir mais oxigênio, seja por lançar mais água na atmosfera e com isso umedecer um pouco mais o ar da nossa cidade, e também na questão de redução de temperatura, que está diretamente relacionado a isso. O Projeto Verde Novo chama a atenção da população para mostrar o que está acontecendo com a cidade, o impacto do crescimento populacional e a criação de ilhas de calor nos últimos 30 anos. Agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver a história de um casal de produtores de cacau que ganhou prêmio internacional pela qualidade da amêndoa. Daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta. Você que está me assistindo, você sabia que as cooperativas podem ser um polo de difusão de inovação e tecnologia e também auxiliar o produtor rural a ter mais produtividade e sustentabilidade? Olha só esse exemplo que fica próximo de Paranapanema, no interior de São Paulo. Além de engenheira agrônoma, a Mayra é produtora rural. Há 5 anos está à frente da gestão da propriedade na região de Campos de Olambra, interior de São Paulo. Jovem, vê no cooperativismo sua força e na inovação seu diferencial. E, inclusive, foi por meio da cooperativa que conseguiu aumentar sua produtividade. Então, há 2 anos, através do Hub de Inovação já da cooperativa, que a gente trouxe algumas startups para cá, nós decidimos testar uma tecnologia que coloca gás carbônico na semente. Então, antes do TSI, que é feito na cooperativa, fizemos essa tecnologia e depois plantamos lado a lado, comparando com uma tecnologia que coloca gás carbônico no bag mesmo,
e isso ajuda as plantas a terem uma emergência melhor, uma uniformidade de emergência. Então isso traz muitos resultados positivos para a cultura lá na frente. Dá para ver que lado a lado a cultura está mais verde e assim produz melhores resultados. Dentro desse galpão acontece o tratamento das sementes antes delas serem levadas para o campo através de uma das tecnologias oferecidas pela cooperativa. O interessante é que ela pode aumentar em até 3% a produtividade das plantas. A cooperativa que oferece essa e tantas outras tecnologias está localizada próxima ao município de Paranapanema, na região sudoeste do estado de São Paulo. E este ano lançou um centro de inovação para o agronegócio com o nome de Telescope. O Telescope é um hub de inovação que foi pensado há 2 anos atrás para justamente trazer uma plataforma de serviços ao produtor. Serviços no campo que vão desde gestão da fazenda, desde manejo de pragas e doenças, mas também indo além em toda a jornada do produtor rural. Logística, concessão de crédito, por exemplo, outros serviços como seguros, seguro rural, seguro de maquinário. Então nós estamos olhando a cadeia do produtor com 360. Mas qual o objetivo prático desse polo de inovação? O objetivo do Telescope Olambra é conectar todo o ecossistema da inovação no agronegócio. Então, fora as startups, nós também estamos conectando a academia, as universidades, empresas de telefonia para maior conectividade no campo, bancos, investidores, fundo de investimento, os nossos parceiros fornecedores de insumos, tanto defensivos quanto fertilizantes, sementes, que também estão desenvolvendo uma série de pesquisas e inovação dos seus produtos e levando isso ao campo. Então o objetivo é conectar esse ecossistema e trazer para dentro do hub e junto trabalhar melhoria na produtividade, melhoria na gestão do negócio do nosso cooperado. E como o produtor pode ter acesso às tecnologias oferecidas pela cooperativa? No nosso caso aqui na cooperativa Olambra, a gente criou alguns canais para que o produtor tenha acesso a essa tecnologia. Hoje nós temos o próprio departamento de tecnologia da informação, do qual eu lidero, né? E neste departamento, a gente segue um planejamento estratégico da cooperativa que identifica quais são as tecnologias mais importantes e prioritárias que a gente precisa implementar para atender o cooperado, né? Nos diferentes serviços que a gente presta para o cooperado. Além disso, nós temos um canal de inovação, que é o nosso hub de inovação, o Telescope, que é um outro canal que o cooperado tem acesso a tecnologias. Através desse canal, a gente ouve as dores do cooperado, né? Prioriza essas dores do cooperado e conecta essas dores do cooperado com o que a gente tem de tecnologia no mercado, de inovação no mercado. E tenta transformar essas tecnologias em serviços para atender a essas dores, né? Assim como o Hub de Inovação, a gente também tem uma área de agricultura digital, né? Mais focada em tecnologias dentro da fazenda. De acordo com um estudo realizado pela Associação Brasileira de Startups, a ABS Startups, o Brasil tem mais de 12.600 startups ativas. Desse total, pelo menos 1.500 são agtechs, sendo 48% localizadas no estado de São Paulo. A Mayra sabe que usar tecnologia faz toda a diferença e, inclusive, traz benefícios para toda a cadeia produtiva. Toda tecnologia que faz ter uma produtividade melhor e um uso racional de insumos agrega para toda a cadeia, para o solo, para as plantas, para toda a cadeia de produção. No episódio de hoje da série sobre a cadeia produtiva do cacau, você vai conhecer um casal que ganhou prêmio pela qualidade da amêndoa e também se livrou de uma praga graças à ajuda da assistência técnica especializada. Quando o assunto é qualidade do cacau, a resposta é uma só. O cacau de qualidade é aquele cacau que é bem fermentado e que sofre todo o processo de secagem e fermentação no momento adequado, nos procedimentos adequados. Se o produtor faz isso, a gente tem uma amêndoa de boa qualidade para ser processada. Mas como a fermentação acontece? Antes dela, é preciso colher o cacau.
Depois de colhidos, os frutos são cortados e as sementes separadas. Cada fruta contém entre 20 e 40 sementes presas à polpa que precisam ser retiradas de forma manual. Feito isso, as sementes são selecionadas. Aí tem início a fermentação, que reduz a umidade e diminui a acidez. Tem alguns processos que são predominantes para ter qualidade, né? Então nós colhemos o cacau no ponto certo de maturação, aqui é o que nós chamamos de amarelo ouro, e depois de colhido, quebrado na roça, ele vem aqui para essa estrutura, né? Que é uma estrutura de madeira, né? De madeira, chamado de coxo, onde esse cacau é depositado aqui dentro e ele passa aqui de 5 a 7 dias fazendo esse processo, né? O processo da fermentação ele é importantíssimo para se ter qualidade na amêndoa. Os coxos de fermentação são feitos de madeira. Durante o processo, é importante que as sementes sejam remexidas a cada 24 horas. Quando estiverem com cor castanho avermelhada, estão prontas para a secagem. Então, a partir do momento que eu observo que esse cacau está no ponto certo de fermentação, aí ele é levado para a estrutura de secagem e lá ele permanece por mais 8 dias em média. Então, esse processo da colheita até a secagem do cacau, ele dá em torno de 18 a 20 dias, né, para você ter um cacau de qualidade, né? E aí, depois de feita a secagem, ele é envelopado, né, tem toda uma estrutura, né, de sacaria especial para que não entre umidade nessa amêndoa. Foi inclusive o cuidado com o processo de fermentação que fez o casal Verônica e José Renato, moradores da cidade de Brasil Novo, no estado do Pará, ganhar prêmio pela qualidade das amêndoas. Mas a trajetória teve momentos desafiadores, superados com o auxílio de assistência técnica especializada. Há uns 3 anos para trás, né, a gente tinha muita perda na lavoura, principalmente do ataque de fungos. O principal deles é a podridão parda. E a gente vinha lutando já há muitos anos para tentar diminuir essa perda. Mas em função de algumas aplicações feitas de forma errada, a gente não tinha resultado. Daí, com o advento da assistência técnica do pessoal do Senar, a gente conseguiu fazer algumas correções, né, fazendo a aplicação, mas de forma correta, de uma forma com os intervalos adequados. Nós conseguimos reduzir essa perda de 70%, 80% para no máximo 10%, 12% que a gente está encontrando hoje. Então a gente teve um resultado muito bom com o auxílio do pessoal do Senar. O técnico que acompanha a gente, né, o Fernando, ele deu um direcionamento para a gente da melhor forma de fazer com custo menor, né? Além do Fernando do Senar, a gente também teve a ajuda do pessoal da Barry Calibur, né? Também técnicos também que ajudaram a gente de alguma forma. O Fernando é expert em cacau, sabe de cor o que precisa para ter sucesso na produção. A gente trabalha com nossos produtores a questão do tripé da cultura do cacau, que seria a poda, que é o carro-chefe da lavoura do cacau. Em segundo lugar, controle de pragas e doença. E por último, adubação. Só que sem esses dois primeiros, que é controle de doenças e poda, não se pode fazer adubação. Se a gente não controla as doenças e as perdas, a gente não consegue adubar e ter o resultado que a adubação expressa. Vamos dizer, se eu não faço a poda e nem o controle de doença, eu faço a adubação, a roça vai aumentar a produtividade, só que a mesma porcentagem que eu tinha em perdas de fruto para a doença, eu vou ter se a roça aumentar a produção. Aí não tem que seguir esse tripé, parte primeiro da poda, e em segundo lugar, controle de pragas e doenças, que inseto e doenças fúngicas, vamos dizer, podridão parda e vassoura de bruxa, que é as que mais causa perda econômica na roça. Perdas que nenhum produtor quer. A assistência técnica é um dos grandes gargalos aí da cadeia identificados, né? A gente também, quando começou, tinha muito poucos produtores recebendo assistência técnica. A própria CEPLAC deixou formalmente de ser uma entidade para assistência técnica e isso criou uma lacuna, né? Mas felizmente o Senar, que é um parceiro nosso forte, priorizou a cadeia do cacau como uma cadeia prioritária de ação. Então hoje o Senar, por exemplo, saímos de 2018 com 300 produtores em assistência técnica pelo Senar
e agora estamos batendo 3.500, um aumento expressivo, né? Mas claro que ainda não resolve, a gente precisa muito mais, mas ontem tivemos a oportunidade de ver produtores com grande impacto da assistência técnica, né? Diminuindo o prejuízo por pragas e doenças e aumentando, duplicando a sua renda com assistência técnica bem feita. O cacau é uma fruta nativa. É importante que os métodos de plantio sejam associados aos sistemas agroflorestais para aumentar a renda do produtor. Além disso, crédito rural também pode fazer toda a diferença. A gente está trabalhando muito na frente crédito rural e assistência técnica, né? Dentro de crédito, o Brasil tem um plano agrícola muito grande, são 250 bilhões de reais por ano, mas a cadeia do cacau acessa pouco desse crédito. E crédito, por exemplo, de Pronaf, que é para a agricultura familiar, que tem excelentes condições de juros e de pagamento, mas a gente vem conseguindo melhorar isso significativamente. Só para dar alguns números, 2017, quando a gente começou a iniciativa do Cocoa Action, o crédito de Pronaf no cacau era da ordem de 19 milhões de reais, que é muito pouco, perto de 250 bilhões de reais. No ano passado, a gente fechou 67 milhões de reais, ou seja, vem crescendo significativamente ano a ano por um esforço coletivo de toda a cadeia, junto com os bancos, o Ministério da Economia, uma rede de parceiros que vem trabalhando para a gente destravar esse crédito que ele está disponível para o produtor, mas por diversos fatores esse produtor não está conseguindo acessar, mas quando a gente vai destravando, outros produtores vão pegando e vão vendo a vantagem, mas claro que a gente precisa também com isso garantir a assistência técnica. Para a dona Verônica, toda a trajetória com o cacau se resume a uma coisa só: responsabilidade. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o fato de a gente ter sido uma das melhores amêndoas do Brasil no ano de 2021 faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade com o cuidado no cacau que a gente tem, né? E cada vez mais produzir com qualidade, né? Para que os nossos clientes e os nossos consumidores do nosso chocolate tenham a melhor amêndoa que existe. Com isso, a gente encerra o Planeta Campo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até mais! Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.